Meus amados, meus queridos, eu tenho observado que nesses últimos dias, nesses últimos tempos, temos visto muitos mesmo engano dentro de muitas congregações, aonde muitos líderes espirituais, pastores, bispos, apóstolos, padres, pregando enganos religiosos, pastores furiosos, revoltados com os cristãos que não deram dízimo em porta de congregação, lista de irmãos que não deram o dízimo, que estão devendo no dízimo, e está lá a escala. Eu presenciei isto em duas congregações que visitei. Eu gosto muito de visitar congregações. E lá estava a lista de irmão não dizimista. E vemos muitos pregadores, homens, pastores, teólogos, estudados, pregando a salvação em cima do dízimo, pregando que se você não der o dízimo, você está roubando a Deus, e mostrando o texto isolado da Bíblia, versículo isolado da Bíblia, provando que se você não der o dízimo, você é um ladrão, se você não der o dízimo, você vai para o inferno, e pega versículo isolado da Bíblia, fica catando versículo da Bíblia para provar, entre aspas, que você é um ladrão de Deus, porque você não dá o dízimo a ele. E vemos das congregações, em muitas, não todas, não vou exagerar aqui, certo? Até aconselho você procurar uma congregação séria, um pastor sério, que o alvo dele seja a salvação das almas, que o alvo dele seja Jesus, e não que seja Jesus, que a pregação dele seja que Jesus está voltando, seja arrependei-vos e crede no Evangelho. Então vemos em muitas congregações pregações mais sobre Mamon. Começa o culto, termina o culto e não se fala de Jesus, não se fala que Jesus está voltando, é só em oferta para aquilo outro, pregando dinheiro, arrecadando o último centavo do bolso dos fiéis. Vemos em muitas congregações coisas absurdas que antes nós não víamos. Líderes religiosos aplaudindo o político em cima do púlpito das congregações, onde se bate palma para político e não se bate palma para Jesus. Vemos muitas congregações, não todas, mas muitas, que viraram comércio da fé. Vemos líderes religiosos vendendo sal ungido, tijolo ungido, vassoura ungida, né? Fazendo culto da fogueira santa, culto que você tem que dar o seu melhor a Deus, o seu melhor, dar o seu tudo a Deus, e Ele vai fazer você ser rico, pregando um evangelho da prosperidade, o evangelho que não foi o evangelho que o apóstolo Paulo pregou, não foi o evangelho que Jesus pregou e nem mandou pregar. Muitos pregando que se você aceitar Jesus como seu Salvador, você vai ser próspero. Se você der o dízimo, você vai ser próspero. Porque só quem está prosperando é quem recebe o dízimo, e quem dá o dízimo não são todos ricos, não são todos bilionários, né? Porque é que a bênção só vem para quem recebe e não para quem dá. Né? Então vemos muitos, até mesmo em período de carnaval, pastor famoso aí da televisão, levando a escola de samba para o altar da congregação, e os irmãos se animam, a igreja se casando com o mundo, porque vemos isso hoje. Culto em que escola de samba, os evangélicos sambando em cima do altar, e diz que vai para o carnaval para ganhar almas, trazendo o mundo para dentro da igreja. O que vemos muito hoje em muitas congregações é o evangelho da prosperidade, pedindo 10 irmãos que dê uma oferta, uma planta, uma semente de R$100. 100 irmãos
A planta semente de R$ 1.000. Dinheiro não é semente. A onda agora, a moda agora é essa. E que evangelho é esse, meus queridos? Por que acontece isso da igreja? E por que Jesus não manda logo fogo para consumir os falsos profetas? Para consumir os falsos líderes, falsos ungidos? Porque nós não estamos no período da lei, estamos no período da graça, no período da misericórdia de Deus. Mas por que tudo isso acontece, irmão? Se nós estamos esperando o avivamento, não se engane, porque antes da volta de Jesus haverá apostasia nas congregações. Antes da volta de Jesus, antes da volta do Cristo, haverá apostasia dentro das igrejas. A volta de Jesus será no período, meus amados, meus queridos, de muito engano religiosos. Sim, senhor, sim, senhora. A volta de Jesus se dará no período de muito engano religioso, de falsos pregadores, de falsas doutrinas, de falsas igrejas, de falsa salvação, falso evangelho. 1 João 4:1, examinar os espíritos. Será, antes da volta de Jesus, haverá um aumento grande de falsos ensinadores, falsos pregadores. E este é um dos sinais da volta de Jesus, o grande aumento de engano religioso. E nem tudo que a terra aplaude, o céu aprova. Nem tudo que os irmãos ligam aqui na terra está ligado lá no céu. Porque Jesus não está de acordo com muitas reuniões entre muitos religiosos. O evangelho sem renúncia não é evangelho. É a igreja unida pelo o pecado. Antes da volta de Jesus, a fé de muito esfriará. Haverá um esfriamento da fé. Muitos perderão o interesse para adorar a Deus em congregações, porque muitas viraram empresa e fizeram das ovelhas negócio. Antes da vinda de Jesus, haverá muito falsos ensinadores, falsos pastores, e as falsas doutrinas esfriarão a fé de muito. Haverá abandono da fé verdadeira. Esses são os sinais da volta de Jesus. Haverá abandono da fé genuína, da fé apostólica. Seremos cercados por falsos pregadores, falsos ungidos, que só fala o que agrada, que só ensina o que lhe agrada. Falsos ensinos com falsas doutrinas. Muitas igrejas que parecem ser espirituais, mas que estão mortas por dentro. Louvado e agradecido seja Deus. E lá em Efésios, capítulo 4, versículo 14, diz assim: para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Então, meus amados, meus queridos, que você não seja como meninos inconstantes, que você examine as escrituras, seja um crente, seja um cristão com discernimento, leia a Bíblia, leia a Santa Palavra de Deus e peça a Deus Jeová, peça a Ele sabedoria, peça a Ele o dom de discernir espírito, peça a Deus este dom de discernir espírito,
Peça a Deus sabedoria e examine as escrituras para que você não seja enrolado, enrolada. Peça a Deus sabedoria. Não siga a multidão, não siga vento de doutrinas. A doutrina da prosperidade, a doutrina da salvação através do dízimo. Siga a verdade que é Jesus. Então a volta do Salvador, a volta de Jesus se dará com muitos sinais do engano religioso, aumento do engano religioso. Assista esse vídeo e medite nesta pregação. Por avivamento, mas a volta de Jesus não será precedida por avivamento, mas por uma explosão do engano. Se estão te dizendo o contrário, estão mentindo, estão contrariando a profecia bíblica. Veja que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, falsos profetas. A era do fim será marcado por engano religioso, falsos pregadores, falso evangelho, falsa igreja, falso pastor, falsa doutrina, falsa conversão, falsa salvação. O que você está vendo florescer aí não é a igreja de Cristo. O que você está vendo crescer aí não é o evangelho do Salvador. A volta de Jesus seria marcada por engano religioso. E vocês têm que ser crentes com discernimento. Não sejais como meninos inconstantes, levados ao redor de todo vento de doutrina. Sabe o que aconteceu com a igreja brasileira? Ela bebeu de 40 anos de uma teologia superficial, fraquinha, e ela acredita em tudo, engole tudo que vem na TV, tudo que vem em CD, tudo quanto é livro, sem examinar. João, escrevendo aos seus discípulos, disse: amados, não creais em todo espírito, antes provai-os, testai-os para saber se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido pelo mundo. A volta de Jesus não será precedida por avivamento, mas por uma explosão do engano. Se estão É por isso, meus amados queridos, que devemos fazer o quê? Para não sermos enganados. Examinar a palavra de Deus. Quem muito lê a Bíblia vai aprender muito e não será enganado. Fica na paz, fica na bênção e até o próximo vídeo, se assim Papai do céu permitir, em nome de Jesus. A honra e a glória aqui é para Jesus. A minha intenção de gravar vídeo aqui é para chamar sua atenção para a palavra. Se ligue na palavra. E muito obrigado a todos os novos seguidores aí do canal. Josias Dias.